A paz do Senhor a todos, como você está? Eu espero que você esteja bem debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia, estou aqui todos os dias pela misericórdia de Deus, trazendo um momento devocional ao seu coração. No momento nós meditamos nos Salmos. Estamos meditando, nos Salmos, e hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 77. Que você seja muito bem-vindo, deixe a sua inscrição aqui no canal, o seu comentário, o seu pedido de oração, que eu estarei, em nome de Jesus Cristo, me comprometendo a orar pela sua vida, amém? Glórias a Deus. E você que já se encontra aqui comigo, desde o início desse canal, que Deus lhe abençoe grandemente e que você possa continuar aqui conosco, aleluias, para a honra e glória do nosso Senhor. Não deixe de compartilhar essa palavra, com seus amigos, para que a palavra do Senhor, ela possa ser propagada por todo o mundo, porque essa é a nossa missão aqui. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos à leitura, hoje eu estarei lendo na Bíblia tradicional, que você possa, pegar a sua Bíblia e acompanhar aqui comigo. Eu tive que interromper um pouco, porque meu cachorrinho começou a latir. Mas vamos lá, Se Deus quiser, vai dar para a gente fazer a leitura sem barulho. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos dê entendimento dela, sabedoria do alto, para que possamos transmitir somente a vontade do Senhor. Pai, peço-te também uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um, atendendo-os conforme a vontade do Senhor. Que toda a honra e toda a glória sejam para ti. Que
que o Senhor repreenda todo o mal, Pai, coloque anjos acampados ao nosso redor, ao redor da nossa família, no nome santo e glorioso de Jesus. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, glórias a Deus, né? Que você desculpe aí, hoje tá com bastante latido aqui, quando não é meu cachorrinho, é o cachorrinho dos vizinhos, né? Mas se Deus quiser, vai dar para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui esse Salmo de Asaf, né? Já é o terceiro Salmo de Asaf que a gente medita nessa semana. 75, 76 e agora o 77, onde aqui o salmista, né, ele eleva a sua voz ao Senhor e clama, e ele eleva a Deus a sua voz para que Deus o atenda, e ali ele começa, né, a falar com Deus, né, sobre as suas dificuldades, sobre as suas angústias, e começa a indagar, né, no seu íntimo, conforme a gente viu aqui no versículo 6, ele dizendo: de noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Então, nós vemos o quê? Um salmista, né, que estava ali angustiado, que estava muito aflito e achando que Deus o tinha esquecido, né, achando que Deus não estava levando em conta, né, as suas orações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? E quantas vezes, irmãos, né, já não é o primeiro salmo, né, que a gente faz uma meditação como essa, mas quantas vezes isso não acontece conosco, né? Em meio a tantas tribulações, a tantas angústias, momentos às vezes de doença, né? Momentos difíceis em família. Quantas vezes a gente também não faz um desabafo desse, né, com o Senhor? E eu creio que Deus, aleluias, né, pela tua misericórdia e graça, Ele nos entende. Ele sabe, né, que por mais que tenhamos, aleluias, fé nele, né, mas nós somos seres humanos passíveis, né, de momentos como este. E o que não podemos deixar de fazer é de buscar ao Senhor. Ainda que muitas vezes a gente tem esses momentos, a gente tem essas fraquezas, né, mas a gente deve recorrer ao Senhor, assim como o salmista fez. Ele estava num momento desse, mas ele não deixou de recorrer a Deus, de clamar a Deus, de implorar a Deus pelo socorro dele. Aleluias, né? E aí, olha, num dado momento, ele então vira e fala, olha, versículo 10. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Aleluias, né? Então ele se lembra, né? Num dado momento, ele então fala para si mesmo, né, que toda aquela angústia, aquela coisa ruim que estava dentro dele era por conta da aflição que ele estava passando, mas que ele tinha se lembrado, né, de Deus, e que ele recordava os feitos do Senhor, né, tudo aquilo que Deus já tinha feito, né, na antiguidade, já tinha feito em sua vida. E aí, irmãos, não é diferente para nós. Quando a gente estiver passando um momento como esse, né, que a gente não se afaste do Senhor, ao contrário, que a gente se aproxime de Deus e que nós tenhamos em nossa lembrança, aleluias, tudo aquilo que nos traz esperança, né, que a gente não fique preso às coisas ruins na mente, mas que a gente se lembre de tudo que Deus já fez, de todas as suas maravilhas, inclusive na nossa vida. E aí, irmãos, a fé vai voltando, a fé vai crescendo novamente, aleluias, ao ponto de nós recebermos a nossa vitória, amém? Glórias a Deus. E aí ele diz, olha, considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas. Aleluias, né? Então ele vai ali, olha, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Glórias a Deus, porque ele se lembrou do Criador de todas as coisas, ele se lembrou das maravilhas do Criador. E assim, irmãos, deve ser na nossa vida, né? Que nós possamos, né,
buscar ao Senhor, confiar em Deus, né, sabendo que Ele é todo poderoso, né, para resolver qualquer problema da nossa vida. Mas para isso precisamos, né, colocar a nossa fé em ação, ainda que estejamos enfraquecidos, que estejamos, né, num momento difícil, onde a gente perde muitas vezes as esperanças, mas vamos recorrer ao Senhor e no tempo certo Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar a minha vida, amém? Então vamos guardar essa palavra maravilhosa no nosso coração, né? E cada vez mais nos aproximarmos desse Deus maravilhoso, todo-poderoso, que tem feito grandes coisas em nossas vidas e ainda irá fazer muito mais, amém? Glórias a Deus. Vamos agora ler, né, mais um texto do livro Pão Diário para a nossa meditação. O título é Esperando. Esperar por uma resposta do Senhor nem sempre é fácil. Foi a experiência do salmista Asaf, a 2 passos na sua aprovação. Estava muito frustrado e procurou o Senhor em oração. Sua mão ficava estendida e sua alma se recusava a ser consolada, nem podia falar. Chegou ao ponto de duvidar que Deus estivesse interessado em sua vida. Será que Deus se preocupa comigo? Deus me rejeitou para sempre, não é mais favorável a mim. Ele esqueceu-se de ter misericórdia de mim. São palavras bem atuais na vida de muitas pessoas. Creio que todos já nos sentimos assim, angustiados e frustrados. Ao chegar ao fundo do poço, aflito e ansioso, o autor só percebe que Deus não age e pensa que ele... O autor só percebe que Deus não age e pensa que ele não está interessado. Quem me pode socorrer e ajudar? Lembra-se então das maravilhas que Deus já fez no passado e ele pode ser encontrado quando procuramos. A esperança em Deus, nele encontramos a saída para nossas preocupações. A esperança refloresce e podemos dizer como Asaf, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Deus não está longe, está mais perto do que imaginamos. Ali na cozinha de sua casa, quando diante de uma xícara de café, você fica a pensar na vida, no trabalho, nas coisas que não vão bem, no relacionamento familiar, na doença que parece não ter cura. Ele sabe o que se passa, não está alheio. No segundo passo da sua experiência, o salmista descreve o poder maravilhoso de Deus. Fala da presença de Deus no meio do seu povo, guiando-o como um rebanho por terras ressequidas, debaixo do sol escaldante do deserto. E assim é também com o cristão que espera pela atuação de Deus em sua vida. Ele certamente há de guiar a sua vida, mesmo quando você estiver angustiado e frustrado, como tem feito no passado. A esperança, diz o apóstolo Paulo, depois falar de... vou voltar aqui um pouquinho. A esperança, diz o apóstolo Paulo, depois falar de tribulações, não nos decepciona. Romanos 5:5. Aqui tá um pouquinho assim escrito, né, de forma um pouquinho confusa, mas aqui está fazendo menção, né, àquele versículo, né, que tem aquela passagem bíblica lá em Romanos, né, onde fala que a tribulação ela produz em nós paciência, a experiência e a experiência a esperança, né, na qual não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluias, né? Então, é isso que está querendo dizer aqui. Então, a presença, o poder e o amor de Deus não depende do que sentimos. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.